Olá, turma. Sou o professor Luiz Antônio e vou estar apresentando para vocês agora o plano de curso para a matéria de aplicativos informatizados que nós vamos estar ministrando para vocês. Quais são as funções atribuídas? Operação de computadores e sistemas operacionais. Então, a gente entende que alguns não devam ter certos conhecimentos com relação ao computador, então a gente vai estar apresentando para vocês, né? E também a questão com relação a tipos de sistema operacional. A classificação, execução. Como executar as tarefas que o curso vai estar atribuindo, vai estar mostrando para vocês. Atribuições e responsabilidades. Redigir e digitar textos, cartas, planilhas, propostas, contratos diversos, com as ferramentas e aplicativos. Organizar rotina administrativa usando a informática como ferramenta de trabalho. A gente tem várias ferramentas que proporcionam a organização e a execução das rotinas administrativas. Quais são as competências? Analisar sistemas operacionais e programas de aplicação necessários à realização das atividades na área profissional. Vocês vão ter um conhecimento para poder avaliar, conhecer e operacionalizar esses sistemas. As habilidades. Identificar sistemas operacionais, softwares e aplicativos úteis para a área. Operar sistemas operacionais básicos. Vamos passar algumas dicas para vocês de como utilizar esses sistemas operacionais. Utilizar aplicativos de informática gerais, específicos para desenvolvimento das atividades. Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática para a área. De tempos em tempos estão sempre surgindo novas soluções, novas ferramentas, disponibilizando atualizações. Então, como vocês podem fazer esse tipo de pesquisa e conseguir colocar esses sistemas, esses aplicativos para trabalhar com vocês. Ainda em competências, continuando. Selecionar plataformas para a publicação de conteúdo na internet e gerenciar os dados e informações. Então, como a gente coloca as informações hoje em dia na internet? A gente tem várias ferramentas, A gente tem as redes sociais, vários programas que permitem que você coloque essas informações na internet. Quais são as habilidades necessárias? Utilizar plataformas de desenvolvimento para websites, blogs, redes sociais para publicação de conteúdo na internet. Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento de dados em nuvem. Hoje é muito comum o termo cloud, que é a colocação das informações na internet, seja um backup, seja disponibilizando algum arquivo para outra pessoa poder estar utilizando, estar acessando. Quais são as bases tecnológicas que a gente vai estar utilizando para poder exercer e passar isso para vocês? Fundamentos de sistemas operacionais. Quais são os tipos de sistemas operacionais? Existem os tipos free, os livres, os softwares abertos, e os licenciados. Quais são as principais características que esses sistemas operacionais têm e oferecem? Quais são as suas funções básicas? O que eu preciso saber com relação ao sistema operacional para poder executar a minha rotina de trabalho? Fundamentos de aplicativos de escritório. Ferramenta de processamento e edição de texto. Então, o que a gente vai aprender com essas ferramentas? A gente vai estar passando para vocês a formatação básica, como formatar um texto, como formatar um documento. Como criar organogramas, que são aqueles desenhos que mostram a estrutura organizacional de uma empresa. Desenhos, como eu posso desenhar, apesar de ser ferramentas de texto, elas permitem também que a gente faça desenhos. Criação de figuras. Mala direta, eu preciso mandar um documento, ou uma informação, ou uma carta
para um determinado grupo, então a ferramenta permite que eu crie uma mala direta, automatize essa operação. Criação de etiquetas, né? Eu posso criar etiquetas para envelope, posso criar etiquetas para produto, posso criar etiquetas de controle. Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas, né? A área administrativa usa praticamente 100% dos seus controles, né? Lógico, além dos sistemas de ERP, os sistemas de gestão, utiliza muito planilhas eletrônicas para elaboração de gráficos. O que a gente vai estar passando para vocês? Toda a parte de formatação. Como eu preparo uma planilha, como eu crio uma planilha, como eu desenvolvo o layout, né, para que as informações sejam fáceis e entendíveis por outro usuário. Criação de fórmulas, né? O que é o conceito de fórmulas, né, dentro do Excel? Nós vamos estar passando para vocês as principais funções, as funções mais utilizadas nas rotinas do dia a dia. Como criar um gráfico, né? E os tipos de gráfico, né? A gente entende que gráfico, para cada dado que eu preciso apresentar, eu vou ter que utilizar um tipo específico de gráfico. E ferramentas de apresentação, né? Quais são elas, né? A elaboração de slides. Então, as apresentações são feitas através de slides e também, né, a gente vai estar passando para vocês técnicas de apresentação, como se comportar, como mesmo até, pessoal, se vestir para poder fazer uma apresentação, para poder trazer o público para o qual você está fazendo sua apresentação, mantenha ele realmente cativo com você, que eles prestem atenção na sua apresentação. Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico de informação e atividades e arquivos, né? Então, armazenamento em nuvem. A gente já comentou um pouquinho, né? Sincronização de backup, né? Uma das soluções para armazenamento em nuvem, muito conhecida, é o backup, né? Hoje a maioria parece que não sabe, mas vocês têm um backup, né? No celular de vocês, quando vocês tiram foto, né? A boa parte tem celulares Android, né? Utilização de contas Google. Então esse backup fica lá no site da Google das fotos que você tira. É feita essa sincronização. Né? E como eu restauro esses arquivos, né? Como eu recupero esses arquivos. Segurança de dados, né? Aí a gente entra numa parte muito importante que é, hoje em dia a gente tem aquela solução de autenticação em 2 etapas, né? Para poder ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de garantia, né? Como criar senhas fortes, né? A gente às vezes usa uma senha tão básica, tão padrão, que simplesmente os robôs de quebra de senha quebram ela muito facilmente. Aplicativos de produtividade em nuvem, né? Webmail, né? Hoje a maioria utiliza o Webmail. Lembrando que no software de aplicativos de escritório, a gente também tem algumas soluções que permitem que você utilize o Webmail local. A agenda é uma ferramenta bem legal, bem interessante, que vocês também têm através... existem vários aplicativos de agenda, mas o exemplo que a gente sempre cita é com relação ao celular, né? A mesma agenda que você acessa no seu celular, você pode estar acessando lá no seu navegador, utilizando o Google, né? É uma das ferramentas que você tem dentro do Google, é a agenda. Você pode criar um compromisso, criar alertas, né? Avisos, acompanhar como que está a execução dessas tarefas através da sua agenda. Localização, né? Perder um celular, poder se achar, ou mesmo utilizar aplicativos de mapa para poder estabelecer uma rota para chegar a um determinado destino. Pesquisa, né? A gente costuma brincar muito e falar que o Google é o santo da internet, né? Santo Google, né? O que você pergunta ele traz para você. Mas como eu pesquiso isso de uma forma mais efetiva, de uma forma mais correta? E sites de notícia, né? A maioria dos navegadores hoje, quando você já abre eles, né? Dependendo do seu provedor, ele já vai trazer várias informações, são as atualidades, os acontecimentos do dia. Fotos e vídeos, né? Que a gente acabou de comentar em cima, onde isso fica armazenado,
né? Todas as nossas fotos, nossos vídeos que a gente faz. E dentro disso a gente tem outras aplicações também que a gente vai estar mostrando para vocês. Noções básicas de rede de comunicação de dados, como trabalha uma rede, como funciona uma rede, como eu utilizo uma rede de uma forma correta. Então a gente vai estar passando para vocês os conceitos básicos, né? Como os computadores são identificados numa rede, como eu me comunico numa rede, como eu acesso um servidor, como eu acesso um computador ou até mesmo uma impressora. Softwares e equipamentos necessários, né? O que eu preciso ter para realmente reconhecer que eu tenho uma rede de computador, né? Quais os equipamentos que a minha rede utiliza? E, lógico, vários acessórios que a gente pode estar utilizando nessa comunicação. Técnicas de pesquisa avançada na web. Tenta simplesmente eu perguntar, eu quero saber o que o Google tem a dizer sobre rede de computadores. Não, gente, não é assim que funciona. Então a gente tem algumas técnicas, né, que permitem que você faça uma pesquisa que realmente traga o conteúdo mais próximo do que você realmente está precisando. Então, quais são esses parâmetros que eu uso para pesquisa, né? A maioria das pessoas não sabe, eu posso filtrar uma pesquisa por um tamanho de uma imagem, né? Eu posso fazer uma pesquisa avançada, tirando termos da minha pesquisa ou colocando especificamente um determinado termo. Validação de informações através de ferramentas disponíveis na internet. Como eu valido uma informação? Né? Como eu tenho certeza que aquela informação é verdadeira? Então existem várias ferramentas que permitem que você faça isso. Conhecimento básico para publicação de informações na internet, né? Então o que eu utilizo? Né? Quais são os elementos para que eu construa um site, para que eu monte um blog? Técnicas para publicação de informações em redes sociais. Hoje é muito utilizado isso, né? As grandes redes como Facebook, Instagram, né? Então a gente tem essas ferramentas que hoje em dia, o WhatsApp, né? Apesar de ser um de comunicação, hoje é utilizado muito para publicação de informações, né? Então ele acaba sendo que uma rede social bem produtiva, né? Como eu deixo isso produtivo, como eu me coloco numa rede social. E ferramentas de análise de resultado, lembrando que a maioria das redes sociais já tem essa tecnologia incorporada. Lógico que muitas dessas ferramentas têm a necessidade de ser pagas, né? Pessoal, essa foi a nossa apresentação do que vai estar sendo utilizado no curso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, procurem a gente, né? Que a gente está aqui para ajudar vocês. E vamos em frente nessa nova etapa que vocês estão começando a partir de agora. Boa sorte!